Olha, vamos falar de Eigenlayer. Com certeza esse nome já apareceu por aí para quem está de olho no mercado cripto, né? Só que por trás de todo o barulho, de todo o hype, tem uma tecnologia que estão chamando de a aposta mais importante e, ao mesmo tempo, a mais perigosa já feita em cima do Ethereum. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender a real dimensão do Eigenlayer, é fundamental não pensar nele como só mais um protocolo. Pelo contrário, a gente está falando de uma aposta estrutural, sabe? De altíssimo risco, mas também com um potencial gigantesco que mexe com o futuro de todo o ecossistema Ethereum. E não só eu que estou dizendo isso. Uma análise do mercado institucional resumiu essa tensão de forma perfeita. Eles descreveram o Eigenlayer como o projeto mais importante e mais perigoso da nova geração do Ethereum. Essa dualidade, sabe? Entre o gênio e o risco. E ela vai ser a chave de toda a nossa conversa. Tá, mas como é que funciona essa tecnologia que está causando tanto alvoroço? O conceito principal por trás de tudo tem um nome: restaking. Parece um termo técnico, complicado, mas vamos quebrar isso com uma analogia bem fácil de entender. Imagina o seguinte, pensa na segurança da rede Ethereum como uma firma de segurança de elite, super cara, que protege um banco gigante. Esse é o passo 1, a segurança base. No passo 2, quem faz staking de ETH já está, na prática, pagando por esse serviço de altíssimo nível. E agora no passo 3, vem a grande sacada do restaking. Essa mesma firma de segurança que já está ali contratada, começa a proteger também as lojinhas menores da vizinhança. O resultado? Está aí no passo 4. Quem já pagava pela segurança principal ganha um rendimento extra, e as lojinhas conseguem uma proteção de primeira que sozinhas jamais conseguiriam pagar. É basicamente reutilizar a segurança que já existe. E essas lojinhas menores da nossa analogia, elas têm um nome técnico, que é AVS, ou Actively Validated Services. Basicamente, são todos esses serviços adicionais que passam a ser garantidos por aquele capital que foi reaproveitado, que foi colocado em restate. E que tipo de serviço é esse? Bom, a lista é enorme e não para de crescer. A gente está falando de oráculos que trazem informações do mundo real para o blockchain, de bridges, que são as pontes entre redes diferentes, de camadas de dados e, olha que interessante, até de serviços de inteligência artificial como o tal do Eigen AI. E essa ideia ilustra perfeitamente a virada de chave que isso representa. O Eigenlayer, na prática, transforma o Ethereum numa gigantesca camada de segurança como serviço. Qualquer projeto novo pode, em tese, alugar a segurança bilionária do Ethereum em vez de ter que construir uma do zero. É uma mudança de paradigma total. Bom, com uma inovação desse tamanho, é claro que o mercado fica animado. Então, vamos olhar agora para o lado otimista da história, o potencial de ganhos que está todo mundo de olho. E a prova desse otimismo todo está nos números. A gente está falando de quase 9 bilhões de dólares em valor total bloqueado, o TVL. E isso ainda nos estágios iniciais do projeto. É muito dinheiro. Esse volume todo mostra a força que essa narrativa tem e a confiança que o mercado, por enquanto, está depositando nessa tese. Mas por que essa empolgação toda? Basicamente por 4 grandes motivos. Primeiro, a narrativa é muito forte. O restaking está sendo visto como o próximo passo natural do staking. Segundo, o potencial disso virar a base, a infraestrutura de segurança para toda uma nova geração de projetos. Terceiro, o apelo óbvio, né? Multiplicar os rendimentos, juntando o que se ganha com Ethereum mais o que se ganha com os AVS. E por último, a chance de entrar em mercados gigantescos, como de inteligência artificial. Ok, mas como aquela nossa primeira citação já dizia, toda moeda tem dois lados. Chegou a hora de virar essa moeda e encarar de frente os riscos, que não são poucos e nem pequenos. O maior fantasma que assombra o Eigenlayer tem nome e sobrenome: risco sistêmico. Essa ideia de interligar a segurança de um monte de protocolos cria um efeito dominó em potencial. Uma falha em um ponto pode se espalhar e afetar todo o ecossistema de uma vez só. Para a gente ter uma noção do tamanho desse risco, dá para fazer uma comparação direta com o mercado financeiro tradicional. E é uma comparação que, sinceramente, assusta um pouco. O que o restaking faz, no fundo, é reutilizar um colateral, no caso o ETF. E se a gente olha para a história, o que causou algumas das maiores crises financeiras que já vimos? Exatamente isso. Um conceito muito parecido de reutilização de garantias que, quando deu errado, bom, deu muito errado. E na prática, como esses riscos aparecem? Primeiro, a complexidade é absurda. Tão absurda que pode esconder falhas que nem os maiores especialistas conseguem prever. Segundo, tem o risco de slashing. Um erro num único serviço pode simplesmente liquidar o capital que está em stake. Acabou. Terceiro, a sustentabilidade desses rendimentos altíssimos é bem questionável a longo prazo. E por fim, o risco mais básico de todos. Tudo isso depende 100% da saúde e da estabilidade da própria rede Ethereum. Certo.
Com tanto potencial de um lado e tanto risco do outro, como é que a gente avalia o Eigenlayer de uma forma mais estratégica? Vamos tentar chegar a um veredito. Olha só essa tabela, ela ajuda a gente a posicionar as coisas. Projetos como o Lido de staking têm um risco médio e uma inovação relativamente baixa. Já o Eigenlayer, bom, ele está numa categoria só dele. Risco muito alto, inovação extremamente alta. Ele é, de longe, a aposta mais assimétrica e disruptiva dessa lista. E essa classificação final aqui amarra tudo de vez. Potencial de retorno, risco e inovação, tudo no máximo, 5 estrelas. Mas o critério maturidade, ou seja, o quanto a tecnologia já foi testada em cenários reais, ainda é muito baixo. É a definição perfeita de uma aposta de altíssimo risco para uma recompensa potencialmente altíssima. E isso tudo nos leva à conclusão principal. Se envolver com o Eigenlayer não é como apostar na alta de um token qualquer. Não mesmo. É uma aposta estrutural. É apostar numa mudança fundamental em como todo o futuro do ecossistema cripto vai funcionar. No fim das contas, tudo se resume a uma única e gigantesca pergunta que pode definir a próxima década da tecnologia. O Ethereum vai conseguir de fato se tornar a camada de segurança fundamental do mundo digital? O sucesso ou o fracasso retumbante do Eigenlayer pode muito bem ser a resposta para isso.